E aí galera, hoje a gente vai falar de Amazon Q, um pouco de Spring, podemos mostrar um Spring funcionando, conectando no banco SOMI remoto, Thunderclient aqui consumindo as rotas, os endpoints desse Spring Boot que foi criado. Então vamos lá. E o foco principal é construir uma aplicação Flutter, né, para a tela de login, entrando aí numa tela de menu, usando esse endpoint aqui de login, tá? Que a gente tem aqui. Vou mostrar esses três endpoints funcionando, as três requisições. Então a gente tem aqui usuários. Quando eu clico aqui em send, ele usa essa rota aqui, localhost 8080/users, e a gente tem aqui um get, né? Então quando eu faço o send, ele devolve o nome, o usuário e a senha, o ID do usuário. Então aqui eu tenho 3 usuários criados. Aqui no criar usuário a gente pode criar um novo usuário, então a gente precisa nesse endpoint aqui /users, um post, enviar aqui no corpo da requisição o name e o password. A gente pode colocar aqui um usuário aqui, mail, e a senha é 060606. Não, 060379. Melhor. E dá um send. E ele cria o usuário. E aqui no login, então eu posso usar agora nesse outro endpoint aqui, os dados que eu criei aqui para mail. Para eu dar um send, ele vai dizer se eu conseguir logar com sucesso, devolvendo o status 200. Então os endpoints foram criados aqui nesse projeto Spring. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo das aulas da Michele Brito, né, que é a professora da onde eu tirei aqui o projeto de referência Spring Boot, e criei aqui outros endpoints para esse exemplo agora que eu vou mostrar para vocês com Flutter. Okay? Então, eu tenho aqui o Spring Boot rodando. Tem gente que prefere outras tecnologias, pode fazer com back-end com C Sharp, com PHP, com Node.js, enfim. Spring Boot Java é outra ferramenta que também o mercado pede bastante. Então tem aqui um back, o banco está no SOMI, vou deixar na descrição também, somi.com. A gente consegue criar um banco remoto. Então, esses dados estão sendo persistidos. Já está 30 MB, um banco de dados SQL Server, né? Já está 30 MB. Tem um vídeo no canal também sobre isso, né? MS SQL remoto, vídeo falando sobre SOMI. Vocês podem acessar aí também. Então vamos lá. Aqui no VS Code eu instalei duas extensões importantes. Além dessa do Thunderclient, que a gente está usando aqui. Então, aqui tem o Thunderclient. O professor Leandro Cruz me apresentou já tem uns anos. Realmente uma ferramenta muito bacana. Então, com ela a gente consegue aqui fazer esses testes. Testar aí o nosso back. Está funcionando. E a extensão alvo dessa aula aqui é o Amazon Q. Amazon Q da Amazon. Você instala, ele vai pedir para fazer um login na AWS. A gente faz o login da AWS. A gente vai ficar logado no AWS. E ele permite você usar a ferramenta. O meu já está instalado aqui, ó. Bem simples. Ele abre um chat.
que a gente está agora se acostumando a utilizar bastante, né, com outras aí ferramentas disponíveis, ChatGPT, Gemini, Grok, etc. Copilot. Então aqui é mais uma. Ele usa o Cloud Sonnet 4 aqui, também o 3.7. Tem um limite, né? Quando ele chega no limite dele, ele, como o GPT que é gratuito, né, a ferramenta, tem um limite de uso, de aquisições, então ele pula, faz o downgrade aqui para o 3.7. Então, nosso principal objetivo aqui é, vou solicitar para ele, criar um aplicativo Flutter chamado Help Login. Vou chamar de Help Login. Help Underline Login. Esse é o nosso nome, nosso aplicativo. Dá Enter. A gente precisa ficar bem atento quando ele estiver interagindo aqui, né, executando as requisições, né, que a gente, os nossos desejos aqui. Então, algumas coisas ele não consegue fazer sozinho, a gente precisa interagir com ele. Então, ele abre um shell, ele quer executar essa linha de comando, Flutter Create Help Login. Vou clicar no Run e ele executa. Você pode dar o stop e se você essa ação não, mas outras ações, se você se arrepender, tem um como desfazer. Aí vai falando pra gente aqui, ó. Ele criou o projeto, ele criou um projeto na pasta local, descolocar o C, projeto Help Login. Aí ele dá algumas orientações, vai interferir aqui no main.dart, que é o arquivo principal do Flutter, né? Porque quem não conhece um pouco de Flutter, no canal também tem aulas iniciais do Flutter. Recomendo, vou deixar na descrição também o Flutterando, do Jacob Moura, Gabo Dev, e tantos outros professores que tem na internet aí sobre Flutter, recomendo. Main.dart, PubSpec, YAML aqui, YAML aqui, esse YAML, esse PubSpec, ele é um arquivo parecido, quem conhece o Node lá, então o package.json também, um arquivo onde ele registra, ou no caso do Spring, né, Application Properties, tá? Application Properties, ele registra as dependências que são baixadas no projeto, exigidas. Flutter Run, é que ele deixou recomendado. Então o aplicativo está pronto. O que ele está dizendo para a gente? O aplicativo está pronto, tá? Que a gente pode apertar aqui, fazer um Ctrl J. Eu posso pedir aqui, vou dar um CD barra, depois um CD Help Login. Vou dar um Flutter Run. Ele vai rodar. O Flutter é multiplataforma. Então quando a gente executa, você vê que ele vai falando, ó, que ele procura alguns devices que já estão aqui. Por padrão, ele roda no Windows, né, no sistema operacional que você está utilizando, macOS, Windows, Linux, Chrome e com Edge. Então eu vou pedir para rodar com Chrome 2. Ele baixa, tenta resolver as dependências que estão indicadas do projeto. E agora ele vai tentar abrir aqui o Chrome com a aplicação que foi criada aqui, padrão, básica aqui. Aqui a gente pode investigar aqui, ó, na pastinha. Aqui, ó, executou o Chrome. Aí, sem digitar uma linha de código, como o nome do aplicativo é Help Login, ele já criou a tela de login. Aqui, precisa de ajuda. Ó, digite um e-mail válido e uma senha com 6 caracteres. Então a gente está aqui, ó, help@gmail.com, uma senha de 1 a 6.
Vou dar o entrar. Login realizado com sucesso. Mas é só uma mensagem, né? Então, se eu fizer de 1 a 5, a senha tem que ter 16 caracteres. Então ele já criou uma tela de login, eu nem pedi direito, só disse para ele que eu queria criar um projeto chamado Help Login. Ele já entendeu que tinha que ter uma tela de login, já criou. Enfim. Aqui no VS Code, eu quero abrir a pasta, né? Fica visual, então vou dar um Open Folder aqui. Vou lá no C. Procurar o Help Login. Ele mostra aqui a visão. A gente perdeu o Ctrl J, a gente perdeu a execução. Perdemos lá o terminal que estava aberto, que estava no outro. Então vou fechar aqui esse Chrome, já executa. Vou mostrar aqui rapidinho. Então, Help Login, o projeto Flutter. Ele roda em Android, roda no iOS, vai rodar no Linux, no macOS, como web, camada web e Windows também. E aqui tem o lib, que é onde ele vai criando os passos do projeto. Tem aqui o main Dart. A linguagem do Flutter é Dart. Vocês podem observar que é bem parecido com Java, com JavaScript, com PHP. Assim, a curva de aprendizagem para quem, ou C Sharp, para quem domina alguma linguagem, vai se identificar bastante. Os métodos, as classes, estão orientados a objeto. E aqui eu tenho, é importante, vocês conheçam o PubSpec, que é onde você tem que o nome do projeto, descrição, versão, e onde ele instala as dependências. Depois, quando a gente tiver aqui imagens também, imagens para ser acessadas, as imagens são registradas aqui, as imagens, os assets, né, os ativos aí, os objetos que vão ser utilizados na aplicação. Aqui é um overview flash aqui, super rápido, do que é esse Flutter. E agora sim, eu volto aqui, eu volto a executar o Flutter Run, faço o Flutter Run para rodar o projeto. De novo ele pede qual plataforma, que era o Chrome. Enquanto ele executa aqui, eu vou olhar aqui para o Amazon Q, vou deixar aqui o chat ligado. Ele perdeu aquele contexto inicial, né? Mas daqui a gente vai dar continuidade para fazer nosso objetivo, que é fazer aquela tela de login, conectar via Spring Boot no banco de dados, né? Confirmar as credenciais e acessar a aplicação. Toda vez que ele executa essa janela aqui embaixo ele dá algumas observações para a gente. Ele fala aqui, né? Executou no Chrome, no modo debug, dá aqui o IP, a porta, né? O serviço, lista de serviço. E aí ele fala aqui, ó, para o hot restart, enquanto está rodando, pressione R ou R maiúsculo. Quando a gente quer com mais profundidade, restart, né, dos objetos, o R maiúsculo, o hot, mas o R minúsculo é mais rápido. Então, toda vez que eu fizer alguma alteração, então, por exemplo, né, o projeto está rodando aqui, tem essa etiqueta de debug aqui vermelha aqui em cima. Eu quero tirar ela. Então eu posso vir aqui, vou ignorar que eu tenho o Amazon Q para fazer isso para mim. Então eu vou lá no main Dart, vou procurar o material app, e aqui embaixo do title eu vou chamar aqui essa propriedade debug show shock mode banner false. Debug show check mode banner false. Então agora tá vendo que tá vermelho o banner ainda, né? Então vou deixar aqui a janela mais para a esquerda, dividindo a tela aqui com logins. Bom, o que vai acontecer? A tela está em execução, ela está em execução aqui no terminal, já está aparecendo aqui no Chrome. Eu fiz uma alteração no código, pedi para tirar essa etiqueta vermelha aqui de debug. Vou deixar essa propriedade falsa. Então,
Alterei o código, salvou, né? Eu sempre deixo o meu S-Code com autosave, então ele já salvou. Eu venho aqui, clico aqui no terminal e dou um R minúsculo, aperto a tecla R. Ou Shift R. Aí demorou um pouquinho de lentidão, mas agora ele entendeu que queria fazer o restart. Eu tive que dar um Shift R, né, maiúsculo, R maiúsculo, e ele tirou aqui aquela etiquetinha vermelha. Ok? Agora, para a gente ser bem objetivo aqui, para sermos bem objetivos, então agora a gente vai pedir para o Amazon Q criar uma rota para... um controller para realizar o login através da rota. Aí eu vou dar aquele endpoint que está no Thunder Client. Vou chamar aqui o Thunder Client. Vou pegar o endpoint do login, colocar no chat do Amazon Q. Vou ver aqui. Eu estou dizendo para ele que eu quero criar um controle para realizar o login através da rota, diz qual é a rota, enviando os dados, entre parênteses, name e password, que são os dados do corpo da requisição, possibilitando que a tela do login acesse um menu inicial. Então é isso. Fiz a solicitação, vou dar Enter, vou deixar ele trabalhar. Lembrando que ele tem que ficar sempre aqui de olho na interação. Ele pode pedir que alguma intervenção nossa. Por enquanto ele pulou o PubSpec. Ele vai criar um login. Para criar aquele login controle, precisa da interação para criar a pasta aqui. Run, clico no Run. De novo ele quer criar uma pasta de screens. Clico no Run. Demora um pouquinho. Main Dart. Pronto, ele já criou login, controller, as telas de login. Adicionar dependência HTTP. Legal. Agora a gente vai testar. Vou dar um restart com R. Vai restartar a janela, R maiúsculo. Legal. Já pediu o nome e a senha. Ele trocou, ele estava como e-mail, né? Trocou para nome. Então eu vou tentar lá. Domtech de 1 a 6. É a senha. Vou clicar em entrar. Login realizado com sucesso. Temos aqui o acesso ao menu principal. Se eu clicar em sair, vem aqui. Vou tentar de novo, Domtech, mas eu vou tentar a senha de 1 a 3. Clicar em entrar. Deixou, não restringiu. Vou sair. Tentar trocar o usuário, sabe? Leonardo. Senha 456. Erro no login. Então parece que ele está aceitando. Vou colocar Adriano 456. Está fazendo login só considerando o nome do usuário, não considerando a senha. Então vou dizer para ele considerar a senha o
password como item obrigatório para realizar o login também, além do main. Então vou dar uma corrigida nele, ele criou um login bem com segurança 0. Legal, vamos ver. R maiúsculo, vamos tech, sem senha, insira a senha. 1, 2, 3. Ainda está logando só com a senha de 1 a 3. Vou reclamar com ele. O login está aceitando senha errada. Corrigir. Ah, tá. Ele tá fazendo certo. Tá errado, agora eu lembrei, né? Aqui o professor tá... Aqui o nosso back, né? O login do nosso back não tá... Ele não tá validando a senha. Login. Então se a gente olhar aqui, tô enviando o nome. E tô logando sem a senha. Tá? Então, na verdade, ele tá funcionando certinho, sim. É o nosso back que a regra de negócio lá que não tá adequada, né? Então, voltamos. Beleza. Vou startar de novo. Não tem como ele fazer mágica, vamos ver. Ah, mas ele deu o jeito dele. Quando ele se virar, ele fez aqui a restrição. Se eu colocar a senha certa. Ele não entendeu. Agora ele bugou de vez, né? Porque... Qual que é a senha certa? Ele... Pega no login e execute as credenciais. Tá. O que a gente tem que fazer? Vou dar um undo aqui, ó. Posso clicar como eu falei, ó. Vou dar um undo para desfazer as últimas alterações. Startar, Altec, senha. Ah, beleza. Então, deu pra ver também, foi legal porque deu pra ver que realmente ele desfaz as últimas alterações sem se arrepender. Bem, as próximas aulas precisa melhorar o login, a senha, para garantir que não é o front aqui, né? Então o back lá que só está controlando se o nome do usuário é válido. Mas enfim, vamos fazer aqui dentro desse menu pedir para ele transformar, na verdade aqui no login, pedir para ele adicionar aqui a opção de registrar e uma tela de cadastro, né, para cadastrar o nome e a senha. Vamos lá. Criar na tela de login um link chamado registre-se e que leve para uma tela de cadastro do usuário, onde os dados. A gente vai no Thunder Client. Para criar o usuário, o que eu preciso mandar no corpo da requisição? Nome e a senha também. Então, name password. Então eu vou aqui no Amazon Key, os dados. Name e password. E return
name para a tela de login após o cadastro. Eu fiz mais uma solicitação para ele criar aqui um link registre-se, a tela de cadastro, depois do cadastro voltar para fazer a volta do login para a gente conseguir logar. Então, ele vai criar aqui o registro screen Dart, vai alterar o login screen, R maiúsculo, hot restart. Aí, apareceu nosso linkzinho de registre-se. Então, o nome aqui eu coloquei Ronaldo. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Cadastrar. Cadastrou. Levou para a tela de login. Ronaldo, vou tentar entrar. Pedir para digitar a senha. A gente já sabe que é fake, né? Clicou. Pediu os credenciais do Ronaldo. Vou tentar aqui com o Dontec para conferir de novo. Dontec entra. Vou dar uma olhada no código desses que foram criados aqui. Tá aqui nosso controller. Tá aqui o login screen. Menu screen. Registre-se. Tá, já sei o que aconteceu. A gente não pediu para ele criar o controller para fazer de fato o registro. Então, se a gente, apesar de ele ter teoricamente aceitado o registro, se a gente olhar no Thunder Client, provavelmente o usuário Ronaldo que eu pedi para criar não vai estar criado lá. Então vamos lá, Meire, Adriano, Meia, Dontec, o Ronaldo não foi criado. Então a gente precisa falar, tem que saber pedir para o Amazon Key as coisas corretamente. Então, criar um controller para permitir o cadastro do usuário na tela. Register, o nome da tela ficou Register Screen. Register Screen.dart utilizando a rota. Aí eu tenho que dizer para ele qual é a rota. Então eu vou lá no Thunder Client. Talvez tenha ficado um pouco confuso para alguns, mas basicamente assim, eu preciso dizer para ele qual é a rota. Então ele vai ver aqui, facilitar o trabalho dele, dizer a rota. E vou dizer para ele, enviando os dados name e password para permitir o cadastro. Então, o mais detalhado possível para ele criar um controller para esse registro, porque até então ele só tem o controller aqui do login, né? Ele criou um controle nessa rota users login. A gente precisa criar uma rota só para users para fazer não o login, mas salvar o usuário. Então ele já está fazendo aqui embaixo, register /users, já está fazendo aqui a resposta, o corpo da requisição, mandando o nome e a senha, ele já criou. Agora a gente vai na tela do login, inicia,
essa é a janela. Clicar no registro-se de novo. Ronaldo, a senha de uma 6. Cadastrei a senha de uma 6. Ainda não foi. Então vamos olhar lá no Thunder Client. Usuários. Alguma coisa ainda não funcionou. Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui a janela. Clicar no Registre-se. Apertar F12 e dar uma inspecionada aqui no console. Ronaldo, a senha de uma 6. Cadastrar. Registre-se. Ronaldo, de uma 6. Aparece aparentemente nenhum problema. Usuários. Vamos lá. Criar usuário para user post, nome e senha. Ele está criando usuário, né? Vamos fazer aqui, ó. Neymar, senha 256. Sente. Tá criando. A gente tem um Neymar aqui. O Neymar tá aqui. Por que o Ronaldo não tá subindo? Vamos entender. Vou falar pro Amazon que aqui. Eu pedi para ele verificar se ele criou adequadamente. A gente está vendo sim. Pedi para ele dar a resposta quando tiver criado. Ele vai criando os códigos até com uma certa clareza aqui. Restartar, fazer um hot restart. Pode ter sido isso, né? Fiz só a atualização da página. Vamos lá, registrar-se. Ronaldo, senha de uma 6. Cadastrar. Beleza, vou dar uma olhada lá se realmente client, usuários. Ronaldo. Tinha faltado dar um hot restart aqui. Deixa eu vacilou. Aí, de uma 6, Ronaldo, entrar, login com sucesso. Então, beleza. O vídeo já ficou aqui com mais de meia hora, já ficou longo. Mas eu acho que atingiu o objetivo, né? Mostrar para vocês que a gente conseguiu criar uma tela de login, a tela de cadastro, né, do usuário. Para as próximas aulas a gente vai melhorar aqui, fazer... Não é o foco, então não foquei nisso, nem tentei fazer agora aqui, que é fazer com que ele também consulte, não, porque aqui eu fiz só um find by name, né, para achar pelo nome, mas fazer com que o Spring também verifique a senha
Aí a gente pode criptografar depois e fazer outras coisas. A gente deve falar de parte de segurança nas próximas aulas e melhorar essa segurança do login ali. Mas eu acho que deu para vocês entenderem aqui o funcionamento da ferramenta. É bastante interessante. Tem outros surgindo, né? O próprio Copilot aqui do VS Code, tem outras ferramentas sendo disponibilizadas para testes, para pesquisa, então aproveitem aí. Valeu, galera, até o próximo vídeo.